O Grupo Bertolini ele já tem 52 anos de atuação e a gente trabalha em 3 segmentos, de metal mecânico, moveleiro e serviços, que é a logística. Então, a gente contempla 5 unidades de negócio, que é a Bertolini Móveis de Aço, que faz cozinhas de aço, a Bertolini Sistemas de Armazenagem, temos uma unidade chamada Usber, que fornece tubos de aço, temos a Logber, que aí é logística, e temos a Eviva, que faz móveis planejados, que não é aço, tá? A gente vai ficar tudo no aço. E a gente tem também 3 subsidiárias no exterior. Então, nós temos uma no México, Colômbia e Estados Unidos. Essas unidades aqui no Brasil, elas estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Colatina, e também temos uma unidade em Pernambuco. Hoje a Bertolini, ela está contando atualmente com 1.140 funcionários, né, aqui no Brasil, e a gente, falando assim, né, dá para entender que o processo de planejamento estratégico como um todo e a gestão orçamentária não é algo tão simples. E o Mauro dando o seu depoimento ali, eu lembrei de como a gente fazia e ele comentando nessa integração de planilhas, e é natural, né? Eu acho que todo mundo começa com esse processo, assim. Mas dependendo do tamanho do segmento e quando tu começa a amadurecer esse processo, tu vai ampliando mais as informações e dados. E acaba sendo até desumano, né? Para a pessoa que fica em cima disso e fazendo toda essa ligação. Então, também estou falando da minha experiência de carreira, não só do case do Grupo Bertolini, mas voltando para a Bertolini, nós temos, então, desde 2020, né, a gente conseguiu aí, temos a Scorpion como nosso parceiro, e que está nos ajudando e está dando um outro patamar nesse processo, assim. Então, a gente também trabalhava de forma manual, era Excel, e em função de todos esses segmentos, em função de todos esses movimentos, não tinha como ser muito algo colaborativo, então ele era de forma centralizada, poucas pessoas tinham contato com esse processo, recebiam algumas diretrizes e basicamente ele era feito dentro da área administrativa. Então, ao longo do tempo, isso também com a demanda e com as dinâmicas e com todo esse movimento, se percebeu que não tinha mais como, né? Isso já não atendia muito. E acabava meio até que perdendo, assim, um pouco da essência do fazer sentido, porque tu acabava não fugindo muito das tuas expectativas do que tu planejou e versus do que estava acontecendo. E era uma visão mais curta também, não era uma visão a longo prazo, como a gente vem trabalhando agora, com uma visão de 5 anos. Então, sempre se olha o ano seguinte de forma mais detalhada e um acompanhamento muito alinhado com o que o Mauro trouxe, um acompanhamento mensal e a parte da gestão orçamentária, ela é diária praticamente, e depois a gente trabalha os 5 anos. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, então, hoje até eu fui levantar os dados aqui, só para a gente, até de curiosidade, para saber, meu Deus, deixa eu ver quanto de informação a gente está trabalhando e está movimentando. Então, a gente começou com a plataforma para fazer o planejamento, a gestão orçamentária para 2021, estamos indo no 2º ano para 2022, extremamente feliz, porque a gente já criou mais uma maturidade nesse sentido de conhecer o conceito da ferramenta e nós internamente, né, estar mais maduros com esse processo. Então, assim, eu vou falar da gestão orçamentária, que é o foco aqui, mas depois eu vou falar no geral, porque ela está ligada com o planejamento estratégico, né? Mas a gente tem hoje, mais ou menos, 120 pessoas envolvidas nesse processo da gestão orçamentária e 45 pessoas que eu chamo que são diretas, que elas entram na plataforma para alimentar a plataforma. Então, assim, a gente tem mais de 130 centros de custos, ou seja, se eu pegar 50% desses centros de custos, eles são compartilhados entre as 5 unidades, então isso
aumenta muito mais. Então, imagina fazendo esse detalhamento tudo em Excel, né? Só que a gente só conseguiu chegar nesse nível de detalhamento, de gestão, porque a gente tem uma plataforma para nos ajudar. Porque aquilo que o Mauro comentou no início, que antes dos processos, tem um processo de analisar a parte contábil, que é a parte de plano de contas e a parte de centro de custos. E que eu sempre digo, né, o plano de centro de custos, ele é o gerencial. Ele é o que alimenta a área da controladoria e é o que alimenta. Então, como não se tinha uma ferramenta nessa magnitude para nos ajudar, a gente tinha poucos centros de custos, e aí, dessa forma, a gente não tinha como ter muito detalhamentos. Então, a gente não tinha como abrir mais detalhes, não dava muitas informações para os gestores, as informações eram muito escuras, até para a gente tomar uma decisão e analisar lá o DRE, margem de contribuição, por segmento, por cliente, por várias coisas que a gente consegue fazer a partir do planejamento desses desdobramentos. Então, assim, para nós está sendo muito importante. A gente começou um processo desde revisão de plano de contas, revisão de planos de centros de custos, fazendo com que esses centros de custos, eles refletissem para nós, principalmente a nossa área fabril, a fábrica, olhando, então, os processos que passavam os nossos produtos, que dos 5 segmentos que eu comentei com vocês, 4 é a indústria. A gente reformulou todo esse processo. Em cima disso, a gente começou a reformular até a própria hierarquia de gestão. Quem eram os gestores, supervisores, começou, então, a disseminar uma cultura interna de conhecimento desses dados e informações, porque elas eram mais centralizadas. Então, a gente vem trabalhando bastante nessa ferramenta. Eu não posso dizer que a gente usa 100% do que o ScorePlan tem a nos oferecer, porque a gente não tem condições e nem maturidade para usar tudo ainda. Nós estamos indo para o 2º ano já de uma forma, avançamos muito, e temos muito que avançar ainda. Então, assim, vou esperar para ver as perguntas, para tirar as dúvidas, porque eu acho que tanto o Mauro quanto o próprio João Paulo demonstrou exatamente, o Mauro a parte dos processos e o João Paulo a ferramenta. A gente segue muito isso, a gente faz esses processos, essas etapas, e a gente usa a ferramenta, vou fugir um pouquinho agora aqui, se vocês me permitirem, só do foco da gestão orçamentária, mas a gente usa a ferramenta, toda a nossa parte de estratégia, ela está dentro da ferramenta. Então, começamos agora, já estamos em andamento da gestão orçamentária e começamos antes a revisão do planejamento estratégico, que é onde saem as diretrizes para que a gente possa trabalhar dessa forma. Então, a gente trabalha basicamente todos os módulos já dentro da plataforma. Nós temos, então, um mapa estratégico, a SWOT é feita ali, os nossos indicadores, temos acompanhamentos mensais dos indicadores, toda a parte de projetos, as ações, está vinculadas ao nosso mapa estratégico. Então, assim, muito, muito bacana. E a plataforma, ela permeia toda a organização. Nós temos acessos desde os acionistas da companhia, até o analista, o usuário, que tem acesso a 1 ou 2 indicadores. Isso é algo que o que a gente mais procurou e nos chamou a atenção era realmente uma plataforma que nos desse essa segurança, que nos desse tudo que o João Paulo falou, que tivesse essas questões de permissões, de alçadas, que módulo pode acessar, que módulo não pode acessar. Então, a gente tem ela, todo mundo utiliza, toda a nossa diretoria executiva está ali no celular diariamente, olhando. Nossos dados, né, nós já temos a integração direta com o RP, então a contabilidade faz todo o processo dela, de fechamento do mês. No mesmo instante, a gente já tem ela dentro do ScorePlan, os DREs gerenciais, os indicadores, tudo são alimentados. Nós seguimos, Mauro, ali, conseguimos fechar no 5º dia útil e liberamos isso para todos os gestores. É muito legal, porque ela é automática, eu não tenho mais aquele questão de Excel para um lado, Excel para o outro, pastas na rede, quem tem acesso, quem não tem acesso, muda uma informação, a gente esqueceu de atualizar o Excel, foi para apresentação, as apresentações também a gente utiliza
do Score Plan, a gente está nas reuniões com acionistas, reuniões de conselho, é essa plataforma que a gente abre. Então, assim, para nós foi muito, muito, muito importante. Então, o primeiro orçamento a gente sofreu muito, muito mesmo. A gente não tinha condições de chegar no nível de detalhe, no nível de informações para os gestores poderem tomar as suas decisões. A gente observa que ela nos traz segurança, como eu comentei, que era um ponto que eu acho que é muito importante, era o que a gente mais tinha, porque todas as informações sensíveis e necessárias, a vidinha, né, a foto da organização ali, de 5 anos e até mais, ela está ali dentro da plataforma, é super flexível, nós temos um engajamento muito legal, então o nosso orçamento, posso dizer para vocês que a partir de 2020 ele virou colaborativo, todas as pessoas estão engajadas e trabalhando, e tenho certeza, a gente tem bastante ainda para evoluir, porque não é um processo fácil, né? Nas próximas etapas que o Mauro foi colocando ali, se a gente for observar, tem muitas atividades, e é isso que é legal e que eu acho que a ferramenta nos permite, na verdade, ela nos permite olhar, poder analisar, fazer uma discussão mais clara do que ficar alimentando o Excel e estar preocupado para ver. E, ao mesmo tempo que já gera o cenário, já gera os DREs, a gente consegue analisar. Então, a gestão orçamentária, a responsabilidade dela dentro do Grupo Bertolini fica na controladoria. Eu fico puxando esse processo, e o que é legal? Hoje a gente nós já passamos pela etapa da análise da comercial e da capacidade produtiva. Agora a gente vai atrelar essas duas, e eu já liberei para eles fazerem o orçamento do pacote de gastos gerais, porque a gente dividiu em 2 grandes grupos, os gastos gerais e de mão de obra, que está relacionado à headcount, que a gente faz de uma forma em conjunto com uma pessoa do RH, com o gestor e com a controladoria, para a gente fazer esse link. Então, todo o restante, que é os gastos gerais, já está liberado, eles já estão orçando, já estão alimentando a ferramenta, e eu já estou olhando. Então, é isso que é bacana, porque ao mesmo tempo que eles vão fazendo essas informações, eu consigo identificar se eles estão seguindo as diretrizes que a gente já passou, se tem alguma coisa que está muito fora, então a gente já entra em contato, já ajusta, e conforme eles vão alimentando e eu vou alimentando, eu já vou gerando os cenários dos DREs, vendo se aquilo vai atendendo. Então, facilita muito, 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 é muito ágil, e nos deixa muito mais tranquilo em questão da assertividade dessas informações. Pegando esse teu depoimento aí, a gente pode dizer que, de certa forma, o Excel, ele acabava boicotando, né, o crescimento de vocês, porque ele não deixava que vocês agregassem mais maturidade nesse processo de gestão estratégica, justamente por conta das limitações, né? Exatamente, e outro ponto bem importante é para os próprios profissionais que estão envolvidos nisso, né? O quanto eles têm oportunidade de analisar aquelas informações, de entrar numa roda de discussão mais estratégica, levar o pensamento mais para a estratégia. Então, é isso que a gente observa também, esse nível de maturidade. E isso certamente gera mais engajamento também, porque antes isso não era tão compartilhado e tão colaborativo. Então, digamos que as pessoas apenas seguiam, né, as orientações que recebiam, né, faziam aquilo que era pedido, mas não tinham, talvez, o total conhecimento do motivo pelo qual elas faziam, né, e qual a importância. Isso é realmente, Camila, porque é como eu falei no início, assim, então, como que era esse processo, né? Esse processo, ele era centralizado. Ele ficava, então, se dizia, esse processo é top-down, mas não era só o fato de ser top-down, era o fato de como tu vai disseminar mais isso. Porque, vamos lá, a gente começa a receber essa demanda ali por setembro, outubro, chega novembro e enlouquece qualquer organização. Cadê o nosso planejamento? Cadê a gestão orçamentária? Como vamos fazer? Por onde a gente começa? Tu pega as principais diretrizes que vem, que é crescimento em volume e venda, um EBITDA mínimo, e assim tu vai. E aí cai lá para 3, 4 pessoas fazer o desdobramento. E depois tu começa no mês, né, mês a mês,
chamar o gestor e cobrar, mas eu nem fui envolvido, vocês colocaram esse número, mas é até porque não tinha como fazer tudo isso, né? Então, o que é muito bacana que a gente observa, assim, claro, a empresa, isso também acho que é importante falar, a empresa também, ela abriu, né, ela observou que ela precisava fazer algumas mudanças, então está tendo uma mudança cultural também internamente, e com isso se observa-se o quê? Que as pessoas estão realmente mais engajadas, aquilo faz sentido, e tu nem termina de fazer alguma informação, ou de fazer os dados do mês, eles já estão querendo saber a informação, vamos lá, ou daqui a pouco tu nem fez a integração correta, assim, ou fez um lançamento, tem que fazer um ajuste, eles já estão questionando, por que esse valor, eu já estou estourando, olha só esse relatório, ou, quem sabe, cria um outro relatório, então, assim, tu percebe que eles estão engajados, e te falta até fôlego, porque daí tá todo mundo ali dentro, assim, mas é muito legal, tá sendo super, olha, muito, muito bacana, a gente observa o nível de maturidade que a gente está em um ano eu vou colocar um ano, porque é um ano que a gente colocou e veio acompanhando, assim, muito, muito legal. A gente começou ali com 20 usuários, né, hoje nós estamos com 60 usuários usando, e já percebemos que mais gente pedindo, e a nossa intenção é essa, a gente quer aproveitar que a gente tem essa plataforma, que tem muita coisa para nos oferecer, e que ela seja a nossa plataforma estratégica dentro da companhia. E é para esse caminho que a gente está andando. E pelo que tu falou ali, né, Gisele, tá tudo junto, né, tudo uma sequência, gerou uma mudança, né, de cultura dentro da empresa. E eu queria pegar esse gancho e ouvir-te, assim, porque antes era muito concentrado, né, na controladoria, né, então acho que teve uma mudança também deve gerar uma mudança de uma controladoria operacional para uma controladoria mais estratégica, né, porque operacional tu consegue, né, sendo um orçamento colaborativo, tu consegue envolver mais pessoas, né, tendo essa possibilidade com alçadas, com permissões, cada um fazendo a sua parte, desse lado operacional, que antes estava só com a controladoria, tu acabar envolvendo mais gente, e o controle ficar um controle mais estratégico. E teve essa mudança também ali na Bertolini? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. E não só na área da controladoria, mas isso me chegou para as outras áreas, de levar essa perspectiva mais estratégica, de levar para uma discussão, para um pensamento mais estratégico. Então, aquilo que, né, que a gente comenta, mas que crescimento, mas para onde a gente vai, como vai, o que está acontecendo, vamos buscar mais informações. Então, em vez de tu baixar a cabeça e ficar colocando números, ou, coloca esse número mesmo, sabe, tu não escuta mais isso. Tu escuta muito mais, assim, vamos chamar mais aquela área, vamos chamar mais outro, vamos ver se a gente tem mais alguma informação para a gente trocar, de que, a gente vai ser cobrado por esses números, a gente vai ter que responder, vamos ser mais assertivo, vamos buscar outra informação. É isso que a gente conseguiu observar ao longo desse ano. E nesse movimento que a gente está agora, do planejamento, e o Mauro pode me ajudar, porque o Mauro, ele, né, é o consultor lá na Bertolini, então ele ajudou todo esse processo da construção, então ele também pode dar o depoimento dele como um terceiro, que é uma peça-chave lá para que a gente está fazendo esse processo, mas é isso que a gente observa nesse momento que a gente está começando o segundo com a plataforma. Então, as próprias pessoas já estavam angustiadas lá em setembro, nos perguntando, vocês não vão liberar o plano? Quando que a gente vai começar a falar sobre isso? E outra coisa que eu acho que é bem importante, e o Mauro pode contribuir, vocês observaram que eu falei que a gente está num segmento aí, e que a gente está no meio de uma commodity, né, na nossa cadeia de valor, né? Então, o aço, ele não foi nada, como vários outros insumos, mas ele não foi nada legal com a gente nesse período aí de Covid. Então, nossos cenários, eles mudaram drasticamente. A gente teve unidades de negócio que foi favorável a esse movimento, e teve outras unidades de negócio que não foi. Então, a gente teve que revisitar o nosso plano, que é isso que é importante ter essa plataforma, porque ela se torna flexível, e tu pode montar esses cenários.
Então, teve uma unidade que a gente teve que revisitar ela 100%, e a gente refez o orçamento dela 100%. Então, hoje, o que a gente faz? Eu tenho lá o cenário inicial que a gente montou, né, no final do ano de 20 para 21, tem um que a gente revisitou para todo o segundo semestre, e ainda eu tenho por trimestre, que a gente está revisitando, em função desse movimento. Então, assim, isso seria impossível a gente ter feito da forma que a gente trabalhava antes. A gente teria uma ideia, olha, vai mais para isso ou vai mais para esse sentido? Não teria como a gente ir para um caminho mais assertivo, tomar uma decisão mais segura. Claro que planejamento é planejamento, nada é 100%, mas tu tem várias formas para mitigar tudo isso. Então, se a gente não tivesse essa plataforma, se a gente não tivesse alimentado dessa forma, a gente não teria virado tão rápido assim, ter montado esses cenários. Acho que além de todo esse processo da plataforma em si, a Bertolini, nesse período, ela passou por um processo de profissionalização muito grande. Era uma empresa familiar com uma gestão, né? Então, o contratado teve uma profissionalização da gestão, teve uma estruturação de controladoria, porque antes tinha até um orçamento, mas não existia uma área de controladoria. Tivemos que reestruturar o centro de custo, e tudo isso foi ao mesmo tempo, em questão de 4 meses. Nós tivemos que colocar tudo, virar a chave desse jeito. E realmente, se nós fôssemos fazer, eu não consigo nem imaginar fazer isso em Excel, não ia ter como, nós não iríamos conseguir. É legal ter esse feedback de ti, Gisele, comentando que mais pessoas querem utilizar. Isso é muito legal, isso mostra que as pessoas também estão engajadas com a plataforma. E isso é bastante importante, a gente vê o quanto isso é crucial para que o processo dê certo, né? Para que ele vá adiante, para que evolua. Então, bem legal ter esse teu feedback aí de que as pessoas dentro da Bertolini querem usar o Score Plan, querem ter conhecimento, né? Querem avançar realmente. E se fosse para colocar assim em tópicos os principais ganhos com a adoção do Score Plan, o que você diria que foram assim para a Bertolini em termos de produtividade, receita, mais agilidade, nesse contexto? Olha, com certeza, assim, agilidade, né, mas é aquilo que eu falei desde o início, a gente tem, e de novo, né, nós, né, a nossa carreira, é muita questão da segurança, né, não só a segurança, quando eu estou falando em questão de permissões de visualização, mas a segurança das informações, dos dados, a assertividade disso para te tomar uma decisão, para que caminho tu vai andando. Então, eu acho que muito relacionado a essa segurança nesse sentido, claro que a agilidade, mas da forma que se trabalhava com várias planilhas ou até outras ferramentas para ajudar, isso é muito vulnerável. Então, qualquer imputação de dado, qualquer movimentação de dado, toma uma decisão que ela pode ser muito drástica ali na frente. Então, eu falo um pouco na segurança disso, a questão da assertividade, né, mas a flexibilidade da ferramenta e a agilidade dela. Então, assim, é como o Mauro falou, e eu também não imagino como teria sido esse movimento que aconteceu, porque foi um movimento muito grande nessa primeira virada, mas ok, a gente fez a primeira virada. E aí a gente entrou num período com muitas incertezas e muita mudança. Então, eu não consigo, para vocês terem uma ideia, a gente lançou de 5 a 6 listas de preço no mercado, coisas que tu lançava 2 vezes por ano, tu lançava coisas pontuais. Eu não teria como fazer isso se eu não tivesse essa plataforma para nos ajudar, porque rapidamente tu vai lá e coloca a tua matéria, isso impacta da tua matéria-prima é quanto? Tu vai lá e substitui isso, tu já tem um novo cenário e já te indica para que caminho tu está indo. A gente está tendo a gente vai ter que, sei lá, ter reduções de quadro numa determinada área, só que não é uma redução, é uma redução significativa. Quanto isso vai impactar? Então, assim, é imensurável, assim, como te dizer, para nós é extremamente importante, porque hoje não tem como vou ver, vou analisar, estou vendo, não, tu tem que ser rápido, tu tem que ser ágil, tu tem que ser flexível. Então, é nesse sentido, assim, que eu vejo essa ferramenta, na verdade, essa plataforma toda, né,
dentro do Grupo Bertolini, assim, em todos os sentidos. E a gente está revisitando agora o planejamento, estamos reorganizando as estratégias que a gente chama de curto prazo, que se começam a já trabalhar nela, e olhando para o cenário de 5 anos para frente. Então, ela está tudo integrada, e fica tudo muito mais claro, fica muito mais fácil para toda a organização entender. E até o que também é muito importante, eu acho que trazer aqui, o conceito que a plataforma foi desenvolvida, né? Porque a gente tem muito problemas de conceituais ainda. Então, assim, a plataforma ela foi desenvolvida num conceito, né? Trazendo toda a parte legal e as melhores práticas, e ela te induz a seguir esse caminho. Então, isso é muito importante também. Então, é esse movimento que eu acho que também foi muito importante, porque a gente tinha e ainda a gente tem muito problemas conceituais, quais são as melhores práticas, o que para esse segmento seria mais adequado, o que para outro segmento seria mais adequado, e a plataforma nos auxilia muito nisso. E ela é muito intuitiva, e é isso que eu também queria comentar ali, quando a gente falou que as pessoas estão querendo utilizar a ferramenta, estão engajadas, porque tem que fazer sentido, mas tem que ter uma clareza, porque no primeiro momento se pensa assim, a gente vai pegar uma plataforma, ela vai resolver todos os nossos problemas, não é nada disso, né? Então, tem que ter uma clareza muito importante desses processos internos, do que realmente a gente quer, do que a gente quer enxergar, qual é o tipo de dados, de informações que a gente precisa que faz sentido para a organização. E aí tu vai e entende a metodologia e o conceito da plataforma. E aí tu junta os dois. A partir do momento que tu faz isso, os usuários vão começar a entender que aquilo é bacana, aquilo está ajudando ele, aquilo está fazendo sentido, e aí ele passa a ser o teu melhor aliado, assim. Então, é isso que eu vejo como um sucesso para nós, assim, né? E eu falo um sucesso porque a gente é responsável como controller, a nossa área é responsável por isso, né? Então, é muito importante para nós entender e é aquilo que eu falei, é toda a organização, eu tenho desde os acionistas, conselhos administrativos, né, que são pessoas externas, e até os usuários usando a ferramenta. Então, isso é muito importante, porque está fazendo sentido, a gente percebe que vamos evoluir muito mais, e estamos no nível de maturidade. Bem, não sei se eu te respondi, Camila. Sim, me respondeu. É muito importante poder contar com o apoio das pessoas, né, na utilização da plataforma, porque já é meio caminho andado. Se você tentar impor uma metodologia, impor uma ferramenta e as pessoas não se adaptarem a ela, o processo não vai para frente, né? A gente já teve casos, já viu isso acontecer na prática. Então, saber que as pessoas querem usar, que elas gostam, que elas se engajam, é bem legal para nós, assim, e com certeza faz todo sentido para vocês e funciona, né? Não sei se o João Paulo e o Mauro querem comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, alguma pergunta aí para a Gisele, ou complementar. Eu acho que a gente já falou muito, né? Eu acho que a Gisele, como depoimento de cliente, até uma coisa que tu tinha me comentado, né, nas empresas onde eu atuava, onde eu atuo, que adotaram o Score Plan, que ganhos a empresa teve, né? Eu acho que a Gisele colocou muito bem ali, né? Tudo isso aí realmente ela permite. Mas vai muito reforçando que da gestão, né? Tem que ter, no caso da Bertolini, isso foi auxiliado, tem problemas culturais, toda a empresa tem, mas a gestão puxou isso, a direção executiva puxou para esse modelo de gestão, tá? Então, tem que ter o padrinho, não adianta, sempre tem que ter para patrocinar o projeto, né? E também para que as pessoas se comprometam, né, com todas as etapas do processo. Tá? Então, tudo sempre passa pela gestão para viabilizar todo esse modelo, tanto é que, como a gente falou de manhã, muitas empresas ainda não fazem planejamento orçamentário, e olha só, é estatística, tá? Tem um percentual muito alto que não faz, tá? E das que fazem,
85% fazem o planejamento orçamentário, mas não fazem o planejamento financeiro. Então, para ver como ainda é bem difícil chegar no nível que a Bertolini chegou. Daquilo que a Gisele, né, o depoimento da Gisele, é isso que a Score Plus se propõe, né, tem que ter toda aquela segurança da informação que tu falou, né, da informação estar correta, né, que é bem importante, e a questão de ser fácil de utilizar, né, para ter o pessoal engajado também tem que ser fácil de utilizar, né, tem que ser uma coisa, digamos, ter uma experiência, né, o usuário tem que ter uma experiência boa, né, se é uma coisa que vai trazer dificuldade para ele, que é muito complexa, também isso não engaja, né, o pessoal. Mas bom ouvir que o pessoal está engajado e que estão usando bastante, querem mais gente quer usar, né, porque realmente é essa a nossa proposta da Score Plus. Tornar o uso da tecnologia fácil, né, a gente sabe que o orçamento é complexo, tudo que tem por trás ali da plataforma, né, a gente sabe dessa complexidade, mas para o usuário tem que ser uma coisa mais fácil, né, e essa é a nossa proposta, de facilitar cada vez mais o uso, né, da tecnologia. Tem que ser assim, a tecnologia tem que ser uma coisa fácil para ajudar as pessoas, não um complicador, né, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, né, pelo teu depoimento aí, isso é bem gratificante para a gente também. O que a gente percebe também, a gente tem um mito muito grande nessa questão de gestão orçamentária, né? Que nem o Mauro falou, a gente tem poucas que fazem, e quando fazem, pelo fato de ser algo também que é um pouco trabalhoso de fazer, ou de pegar todo o envolvimento, mas a partir do momento que tu tem uma plataforma que te ajuda e te auxilia, começa também, que é aquilo que eu falei, o conceito dela, ela te induz e te ajuda a fazer, então acaba ficando mais fácil, né? E não é nem um bicho de 7 cabeças, e nada vai ser feito 100% e vai ser a melhor coisa no primeiro ano, tu tem um processo de evolução. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa plataforma nesse sentido também. E aqui a gente deu um case da Bertolini, eu trouxe grandes números de centros de custos, mas é no sentido de dizer que mesmo com tantos detalhes e segmentos diferentes, a gente consegue fazer e nos ajuda. Mas uma pequena empresa, né, vai fazer também da mesma forma e vai crescendo. Então, tipo, tem muito um mito assim, eu não tenho planejamento estratégico, eu tenho gestão orçamentária. Se eu tenho gestão orçamentária, mas por que caminho eu começo? Começa com o que tem, começa estruturando, segue o processo, vai amadurecendo. E a plataforma, que nem, né, eu já comentei aqui, vou falar de novo, estou sendo... ela te indica, ela te dá os caminhos, assim. Então, eu acho que, nossa, se tivesse essa aí lá no início do nosso sofrimento, né, a gente... né, Mauro? Mas é muito bacana, assim, eu até quero parabenizar vocês mesmo por esse movimento, por colocar... porque ela ajuda, ela te auxilia, e tem que começar, não tem que ter medo, tem que tirar esses mitos, tem que começar a pegar teu centro de curso, se não tem, vamos construir alguns, vamos seguindo, vamos fazendo, porque ela vai te ajudar bastante, assim. Então, bem bacana. Pessoal, vamos começar, vamos virar esses números que o Mauro falou aí, esses estudos aí, vamos virar isso, que é o primeiro passo. Se não tem planejamento estratégico e não tem gestão orçamentária, se depender de nós, começamos pela gestão e depois seguimos para o restante. E aí a gente convence o pessoal, né, que aquilo faz sentido.